Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los para juntos vivermos mais essa experiência de fé e continuarmos e prosseguirmos na nossa série desses meses de julho, agosto e setembro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu quero ler com vocês o texto bíblico e depois eu quero deixar uma pergunta antes de começarmos a exposição do texto, para que você possa responder não a mim, mas você possa responder a Deus e ter um momento de oração. O texto diz assim, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. O texto bíblico diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, eu quero deixar com vocês essa pergunta. Quero levar você a responder a essa pergunta a Deus agora. Pode pôr para mim, por favor. Qual é o peso que você trouxe para este culto hoje? Qual é o peso que você trouxe para este culto hoje? Responda para Deus. Feche seus olhos. Ore ao Pai. Deixe Ele revelar qual é o peso que você tem carregado na sua alma, que talvez Cristo não pediu que você carregasse. Pai querido, mais uma vez estamos diante do Teu poder, da Tua graça redentora, a Tua graça que nos restaura, que nos anima. E a minha oração, ó Pai, é que diante da Tua palavra, nós possamos agora ser transformados. E aquilo que tem causado angústia, medo, ansiedade, paralisia, seja agora destronado do nosso eu, ó Pai. Porque queremos viver segundo a orientação da Tua palavra. E queremos encontrar descanso para a nossa alma em dias tão turbulentos, tão trabalhosos. Por isso, ó Pai, agora receba o peso que os Teus filhos trouxeram, quem sabe, para esta celebração na noite de hoje. Receba agora o peso que está na alma dos Teus filhos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Quando nós olhamos então para esse texto novamente, semana passada nós começamos essa série falando sobre o livro de Marcos e lá havia um convite, né? Jesus disse assim lá em Marcos capítulo 8, 34, se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo. Então veja que havia um convite. Parece-me que este é a maneira como Jesus trabalha. Parece-me que esta é a maneira como Jesus está sempre nos atraindo. Porque, de novo, o texto bíblico começa nessa série dizendo, venham a mim. Na versão que eu memorizei, e talvez a versão que você mais conheça, diz assim, vinde a mim, venham a mim. Então, a gente percebe que Jesus continua chamando um público, e nesse caso um público específico. Lá em Marcos, quando ele diz, aqueles que quiserem seguir
ou aqueles que quiserem vir após mim. Parece-me que era mais genérico. Aparentemente, esse texto não é genérico, ainda que todos se encaixam nele. Porque se eu perguntar para você qual é a característica desse grupo, e se você se encaixa nesse grupo, talvez você diria, sim, pastor, eu me encaixo nesse grupo. Então o texto começa com um convite, vinde a mim. O texto começa com um convite, venham a mim. Mas o texto apresenta um público. Qual é este público que deve ir a Jesus? Quem são esses que devem ir a Jesus? O texto bíblico diz, vamos lá? Os que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Então esse convite é para você. Você se sente sobrecarregado? Então esse convite é para você. Qual é a diferença de cansado e sobrecarregado? Cansado é a ideia física. Cansado é a ideia de um exercício, de um esforço físico, né? De um trabalho de mão de obra pesada, ou de uma atividade física. Mas quando nós pensamos nesse texto, nós estamos falando de um trabalho que é cansativo fisicamente. Então, cansado é na esfera física. E sobrecarregado? Sobrecarregado é na esfera da alma. É quando nós estamos falando assim, eu tenho muita responsabilidade sobre os meus ombros. Eu não estou dando conta de todas as responsabilidades que eu tenho sobre os meus ombros. A minha alma se sente sobrecarregada. Então, se cansado é físico, sobrecarregado é nas emoções, é na alma, é na mente. É aquela carga de responsabilidade que nós temos e que tentamos administrar. São vários pratos que tentamos girar. São várias atividades que tentamos administrar. E assim nós nos sentimos sobrecarregados. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você está cansado? Esse convite é para você. Você está sobrecarregado? Este convite é para você. Então este convite, ele define um público. É para os cansados e sobrecarregados. Mas ele tem uma promessa. Esse convite, ele define um público e define uma promessa. Qual é a promessa que nós vemos nesse texto bíblico? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E eu os aliviarei. Veja ainda no versículo 30, ele diz assim, tomem sobre vós o meu jugo, 29, perdão. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então existe uma promessa, é um convite a um público específico com uma promessa, mas também existe aqui uma parceria, e é sobre essa parceria que eu quero conversar com vocês na noite de hoje. A partir do verso 29 e do verso 30 a gente vê essa parceria. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, não esqueça essa métrica do texto. Há um convite para um público específico, que eu me encaixo nesse público. Há uma promessa para mim, porque eu sou esse público do qual o texto está se referindo. E há uma parceria. E é sobre essa parceria que eu quero conversar com vocês, porque essa parceria, ela tem duas vertentes. A vertente do jugo e a vertente do discipulado. E quando nós olhamos então para essas duas vertentes, a gente aprende que para encontrar descanso para a nossa alma, nós precisamos nos envolver com esta parceria e entendermos o que é jugo e entendermos o que é discipulado. Por isso, na noite de hoje, se você quer encontrar descanso para a sua alma, a primeira coisa que eu quero sugerir ao seu coração, identifique o jugo que você tem carregado. Identifique o jugo que você tem carregado. É importante nós pensarmos e nós vermos que Jesus, ele pressupõe que todos nós carregamos algum peso em nossa alma. Não é interessante ele dizer, não é interessante que ele não disse, se livre do jugo. Ele disse, tome sobre vós o meu jugo. Ou seja, há um pressuposto de Cristo Jesus de que todos nós carregamos de tempo em tempo algum peso. Toda alma está sobrecarregada, toda alma está cansada. No primeiro século, quando nós olhamos para esse texto, esse peso ele tinha uma característica
que estava atrelada ao legalismo daquela igreja, ao legalismo do primeiro século, a uma religiosidade opressora e opressiva, a uma religiosidade que impunha regras, impunha normas altas, elevadas, que todo homem não conseguia alcançar. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 23, versículo 4, quando o texto bíblico diz assim, se referindo então aos escribas e fariseus. Vamos começar do versículo 1. Mateus 23 diz assim, a partir do versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem a vocês, mas não imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam, olha o que o texto bíblico diz, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É aquela regra tão básica, né, da gerência antiga. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era assim, este era o jugo do primeiro século. Eram regras, normas, ditos, que precisavam ser cumpridos, mas que eles mesmos não conseguiam cumprir. É aquele que estabelecia a regra, mas ele mesmo não conseguia estabelecer. Mas quando nós olhamos para o contexto imediato deste texto, é interessante nós pensarmos que Jesus está passeando por 3 cidades. Olha comigo o versículo 21 do capítulo 11. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! E aí eu quero pular com você para o versículo 23. E você, Cafarnaum. E Jesus pregou nessas 3 cidades, e nessas 3 cidades não houve arrependimento. A mensagem de Cristo foi rejeitada, a pessoa de Cristo foi rejeitada. E aí, depois que ele declara isso e fala que a cidade, a mensagem, a pessoa dele foi rejeitada, ele faz uma oração. Olha a oração que Jesus faz no versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Ou seja, o jugo que Jesus está falando aqui, no contexto direto, é o pecado. É o pecado. O pecado é este jugo que Jesus está falando. E por que o pecado é um jugo pesado? É uma carga pesada sobre os nossos ombros, porque a grande marca do pecado é a culpa. Durante muito tempo eu fiquei tentando administrar esse tema na minha vida. E houve um tempo na minha história em que eu ficava culpado quando não ia. Me sentia culpado quando ia. Em muito tempo da minha vida eu ficava culpado e me sentia culpado porque eu falei. Me sentia culpado porque eu não falei. A culpa é um sentimento tão presente na vida de um homem, porque ela é uma evidência da nossa falta de conexão diante daquilo que Deus tem pedido para nós, daquilo que Deus tem falado conosco. A marca do pecado na vida do ser humano. Nós queremos fazer o bem e não conseguimos. Nós queremos agradar a Deus e não conseguimos. Nós queremos alcançar os nossos alvos e não conseguimos. E aí temos que administrar a culpa. No contexto direto desse texto, o que Jesus está falando é que o fardo é uma culpa. Ou o fardo é a culpa. Mas quando nós pensamos então hoje, qual é o fardo que você tem carregado? Qual é o fardo que tem te escravizado? Talvez seja o fardo ou o jugo da performance. Esse jugo da performance que diz, eu preciso provar o meu valor.
E quantas vezes você está dando respostas positivas a algo ou alguém, a um compromisso, a um projeto, simplesmente porque você quer provar o seu valor. E você não se sente à vontade em fazer o que você está fazendo, em viver o que você está vivendo, em se relacionar com quem você está se relacionando. Mas você precisa provar o seu valor, você está carregando o jugo da performance. Quem sabe você esteja carregando o jugo da comparação. Preciso ser como ele, preciso alcançar como ele, preciso fazer o que ele faz, preciso viver o que ele vive, preciso então ter o que ele tem. Talvez o grande jugo que você esteja carregando seja o jugo da comparação, talvez seja o jugo do controle. Se eu não for, é certo. Talvez você esteja carregando o jugo do controle, e toda vez que eu penso no jugo controle, eu me lembro de uma experiência que eu já contei a você. Acho 2 vezes, vou contar mais uma vez, me desculpe ser repetitivo. Mas o controle traz conosco aquele sentimento, aquela síndrome do Messias. Nós não somos o Messias. Nós não temos controle sobre tudo e sobre todos. Quando queremos ter controle sobre tudo e sobre todos, nós colocamos sobre os nossos ombros um fardo pesado demais. Mas talvez seja o jugo da aprovação. Preciso agradar todo mundo. Preciso ser quisto, querido, aceito no meu grupo, aceito na minha tribo, aceito nos meus relacionamentos. Talvez então o jugo que você esteja colocando sobre os seus ombros seja o jugo da aprovação. Talvez seja o jugo da ansiedade. E se der errado? E se não for assim como eu estou pensando? E se eu não conseguir? Talvez seja o jugo da ansiedade. Na noite de hoje, qual é o jugo que você tem colocado sobre os seus ombros? Se você quiser encontrar descanso para a alma, talvez a primeira tarefa que eu quero sugerir a você é que você identifique o jugo que você tem colocado sobre os seus ombros. E todos esses jugos, eles têm uma raiz. O de viver tentando sustentar sozinho aquele que Deus nunca pediu que nós carregássemos. Deus nunca pediu que nós fôssemos igual ao outro. Ele nos fez distintos. Deus nunca pediu que nós pudéssemos provar o nosso valor. Ele já nos declara valioso pela sua graça e misericórdia. Deus nunca pediu que você pudesse ou devesse buscar a aprovação de pessoas. Deus nunca pediu que você se martirizasse, se culpasse, com medo também do futuro, trazendo ansiedade para o presente. O que é que você tem carregado sobre os seus ombros que Deus não pediu para você carregar? Esse é seu jugo. Esse é o seu jugo. E por isso talvez a sua alma esteja sobrecarregada. Talvez o seu corpo físico não esteja cansado, mas a sua alma esteja sobrecarregada. Houve um tempo na minha vida e na minha história que eu poderia passar uma noite inteira dormindo super bem. Houve um tempo na minha vida e na minha história que eu tive sonos profundos e restauradores. Mas eu acordava de manhã sem desfrutar desse sono restaurador. Continuava cansada. Continuava sobrecarregado. Quando nós estamos sobrecarregados, nós não precisamos de férias. Não vai ser férias que vai resolver o nosso problema. Porque quantas vezes nós estamos sobrecarregados e levamos essa sobrecarga para as nossas férias. Não é assistir uma boa série que vai trazer o descanso que a nossa alma precisa. Não é desacelerar as nossas agendas que vai fazer com que a sobrecarga da nossa alma seja amenizada. Não é uma boa noite de sono que nós estamos precisando. Nós estamos precisando entregar os nossos fardos a Cristo Jesus. Nós estamos precisando olhar para as nossas vidas e dizer: Cristo não pediu isso para mim. E eu não vou mais carregar isso, eu vou deixar aos pés dele. Então, identificar o jugo que estamos carregando é a primeira tarefa nossa para encontrar descanso para a nossa alma.
E logo, automaticamente, como eu disse, Jesus nunca disse, tire o jugo. Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo, substituam. Então, você identifica o jugo que você tem carregado? Algo que você tem carregado que Cristo não pediu? Agora deixe aos pés de Cristo e tome o jugo dele sobre a sua vida. Por isso ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo. E quando nós pensamos em jugo, no contexto do primeiro século, nós podemos aprender pelo menos 4 lições a respeito do que é jugo. Primeiro, jugo sempre esteve relacionado à mão de obra, a trabalho. E se jugo está relacionado a trabalho, logo nós podemos entender e dizer que jugo está relacionado a um propósito de vida. Quando Jesus diz, tomem sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, vivam o propósito que eu tenho para vocês. Vivam a direção que eu tenho dado para vocês. E eu tenho sido enfático e talvez também repetitivo. O grande propósito de Deus para as nossas vidas é cada vez mais nos parecermos com Jesus. Esse é o grande propósito da vida cristã. Ele não morreu para fazer você rico, ainda que Ele possa te dar a riqueza, por meio da sabedoria, por meio da habilidade, porque fazer dinheiro é uma habilidade para poucos. Ele não te salvou para que você tenha uma saúde intacta, ainda que Ele nos cure. Ele te salvou, Ele te chamou para um relacionamento pessoal intransferível, para que você possa se parecer com Ele. Esse é o grande propósito das nossas vidas. Então, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, tire esse peso que eu nunca pedi que você colocasse sobre os seus ombros e agora começa a viver o meu propósito. Se pareça comigo. Mas também, nós temos 2 figuras de jugo do primeiro século. A primeira figura apresenta o jugo individual. O jugo, no primeiro século, esse instrumento que aliviava a carga que um trabalhador braçal tinha que carregar. Então, como vocês estão vendo, ele alivia, ele distribui o peso, ele alivia o peso. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, distribua, alivie comigo o peso que está sobre os seus ombros. Deixe eu aliviar este peso que tem te sufocado, tem roubado sua alegria, tem roubado sua energia, tem roubado a sua vitalidade, tem roubado o seu prazer pela vida. Então, a ideia do jugo individual é a ideia de um peso sendo aliviado, porque é um instrumento que distribui o peso. Mas também tem o jugo muito conhecido, que é o que nós chamamos de jugo compartilhado, ou jugo duplo. Geralmente este jugo duplo, ele é colocado sobre os animais que também carregavam a carga. Trazia alinhamento, trazia também esse sentimento de trabalho compartilhado. Por isso que Jesus vai dizer que pelo Espírito Santo somos capacitados a fazer o que Ele tem nos pedido. É interessante porque quando Jesus pede algo para nós, Ele mesmo nos dá todas as condições para realizarmos aquilo que Ele está pedindo para nós. É o jugo. É Ele que se coloca ao nosso lado. É Ele que diz, eu carrego com você. É Ele que diz, eu te oriento, eu te instruo, eu te capacito. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que até mesmo nas nossas orações, nós podemos ter o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos dos quais eu não consigo traduzir ao coração do Pai, e o Espírito traduz ao coração do Pai. Você não está sozinho. Eu sei que muitas vezes queremos carregar tudo sobre os nossos ombros. Achamos que os nossos braços são fortes, achamos que as nossas costas são largas, não é assim que se diz? Achamos que temos condição de fazer tudo, abraçar o mundo, resolver tudo de uma vez só. E vem Jesus e diz, vocês não são capazes disso. Por isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Por isso temos uma igreja, por isso temos pequenos grupos, por isso temos irmãos, por isso temos família, mas acima de tudo, por isso temos um Cristo que nos ama e diz, eu carrego esse jugo com você. Eu carrego esse jugo com você.
Mas é interessante, porque quando nós pensamos na quarta maneira de olhar o jugo no primeiro século, havia o sentimento, como nós lemos em Mateus 23:4, das escolas rabínicas que colocavam um peso sobre os ombros das pessoas. E haviam duas escolas rabínicas muito conhecidas, que eram chamadas de casa. Era a casa de Hilel e casa de Shammai. Dois rabinos que disputavam, entre os seus alunos, entre os seus discípulos, a influência e os ensinos. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está também fazendo uma menção sobre isso, e as pessoas do primeiro século entendiam, o que vem de pesado para nós? O que vem de normas, de regras que nós não vamos conseguir? Porque nós já estamos seguindo Shammai, nós já estamos seguindo Hilel, nós já estamos seguindo as escolas rabínicas, é mais um rabino que chega, é mais um homem que vai dizer para nós o que eu posso, o que eu não posso. Sabe aquela coisa? Muitas vezes a gente viveu um contexto de igreja cristã evangélica e eu me lembrei da minha conversão e havia sempre a pergunta, crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? E a gente muitas vezes foi construindo a nossa fé e o nosso relacionamento com Jesus com pode, não pode, pode, não pode, normas humanas, regras humanas, que não tinha nada a ver com o Evangelho. E aquelas escolas rabínicas eram constituídas desta forma. E quando Jesus diz, colocai sobre vós o meu jugo, Ele está querendo desmistificar esse sentimento de mais regras, de mais ordens, de mais instruções orientadas por pode e não pode. Mas eu tenho certeza que hoje não é Hilel o seu mestre, não é o seu rabino. Eu tenho certeza que hoje não é Shammai o seu mestre, o seu rabino. Mas quais são os seus mestres hoje? Quem tem dito para você o que pode e o que não pode? É um Instagram? É o TikTok? É eles que têm regido a sua vida, ensinado você a viver? É o mercado de trabalho? É a nossa cultura? Quais são os seus rabinos nesse tempo? É a sua alma orientada pela sua ansiedade? É a sua alma orientada pelo seu medo? São os algoritmos que determinam o que você vê e o que você não vê? São os algoritmos que definem o que é certo para você, o que é errado para você. E todos esses algoritmos e todas essas possibilidades vão sempre dizer para você, trabalhe mais, se dedique mais, empreenda mais, conquiste mais, faça mais, avance mais, descubra e faça, se reinvente, faça o melhor de você, descubra o seu melhor. E qual é o melhor de um pecador? Qual que é a versão melhor de um pecador? A versão melhor de um pecador é um pecador mais rendido ao pecado. Por isso, não acredite nisso. Não deixe que esses rabinos governem a sua vida. Não deixe que esses rabinos continuem colocando um jugo sobre os seus ombros. Por isso, Jesus Cristo vai dizer, colocai sobre vós o meu jugo. E eu vos aliviarei. E vocês acharão descanso para a alma. Era uma mensagem nova para o primeiro século. Era uma mensagem que eles não conseguiam entender. Porque eles não conseguiam entender um rabino que não era opressor. Um rabino que não era, que escravizava. Eles não conseguiam entender isso. E Jesus vem, esqueça tudo que vocês aprenderam. E agora vocês podem encontrar descanso para a alma. Porque todo mestre vai nos formar com uma alma parecida a dele. Quem tem te formado? Quem tem sido a influência sobre a sua vida? Identifique o seu jugo. Substitua pelo jugo de Jesus. E aprenda o ritmo de Jesus.
talvez aqui seja a mensagem mais bela da noite de hoje. Aqui está o grande segredo para o descanso da nossa alma. Porque Jesus, Ele não promete apenas descanso, Ele promete a sua presença. Jesus não promete apenas descanso, Ele nos convida a sermos discipulados por Ele. A parceria que Jesus nos convida nesse texto tem duas vertentes: jugo e discipulado. E quando nós olhamos então para esse texto, nós aprendemos que o convite que Jesus faz é para aprendermos com Ele e aprendermos dele. Jesus não é apenas o mestre, mas Jesus é o currículo. Jesus não é apenas o mestre, mas Jesus é a trilha de crescimento de um homem e de uma mulher. Jesus não é apenas o mestre, mas Jesus é a trilha de conhecimento que nos leva ao descanso da alma. Olha comigo, presta atenção o que o texto bíblico diz. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Não é aprendam de um rabino, não é aprendam de um currículo, não é aprendam com a ciência pura e simplesmente. Aprendam de mim. E não existe nada mais bonito na essência do discipulado que não seja andar com pessoas e passar a vida na vida das pessoas. Discipulado não é transmissão de conhecimento, discipulado é transmissão de vida. Só quem visitou o céu pode discipular alguém e levar alguém ao céu. Enquanto nós estivermos, então, vivendo orientados pela nossa consciência, orientados pela nossa experiência, orientado, então, pelo nosso conhecimento cognitivo, pura e simplesmente, nós não vamos sentir que somos discípulos e muito menos faremos discípulos. Jesus diz: aprendei de mim, a cartilha sou eu, o livro que vocês precisam ler sou eu. As matérias que vocês precisam estudar sou eu. Por isso ele comia peixe com os discípulos. Por isso ele viajava com os discípulos. Por isso ele dormia com os discípulos. Por isso ele acordava com os discípulos. Por isso ele investia tempo na vida dos discípulos. Ele passava o que ele era, não o que ele sabia. Ele passava o que ele era, não o que ele tinha. Ele passava o que ele era, não o que ele conhecia. Ele passava a sua essência, ele passava a sua vida. E quando então nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que a gente aprende é a qualidade do professor. Qual era a qualidade do professor? Manso e humilde. Esse é o nosso mestre. Ele não se irrita se você não aprende. Ele não te reprova se você não aprendeu. Ele não bate na mesa exigindo a lição de casa. Ele não manda você para a diretoria se você está negligente. Ele é um professor manso. Ele é um professor paciente. Ele é um professor que tem prazer em pegar nas suas mãos. Ele é um professor que tem o prazer de caminhar com você e explicar sobre a vida e sobre ele enquanto caminha com você. Ele é o professor que tem paciência de sentar com você na areia da praia e pegar os peixes que acabaram de ser pescados e acender uma fogueira e assar esse peixe com você e ensinar a respeito de quem ele era. Mas ele é tão humilde que também tinha a capacidade de aprender com você. Aprender com seus sentimentos. E ele tinha tanto prazer em aprender com seus sentimentos que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e se fazendo servo, em forma de homem, habitou entre nós. Habitou entre nós. Nós estamos em Copa do Mundo e quando nós estávamos viajando para Alagoas, junto com o pastor Maciel, ele contou uma história, porque nós estávamos falando sobre Copa do Mundo e sobre os países, missões na Argentina, missões no México, missões no Chile. E ele falou que esteve um tempo na Argentina e ele então
pôde conhecer alguns pastores e trabalhar na plantação de algumas igrejas. Ele disse que ele estava num culto na Argentina e que isso foi real. Ele falou, isso foi real, porque nós começamos a falar também sobre características de cada país. E ele falou assim, mas eu acho que o povo argentino, ele é arrogante, o povo argentino é orgulhoso. E eu falei, mas baseado em que o pastor está falando isso? Eu estava num culto e o pastor falou sério. E o pastor disse assim, Jesus é tão humilde, mas tão humilde, que podendo escolher nascer aqui na Argentina, escolheu nascer em Belém. Como se lá, Buenos Aires, fosse o melhor lugar do mundo. Mas não foi porque Jesus não escolheu nascer em Buenos Aires, mas em Belém, que ele revelou a sua humildade. Mas porque ele se tornou homem. Ele entende o que é ser rejeitado, porque ele foi rejeitado. Ele entende o que é ser humilhado, porque ele foi humilhado. Ele entende o que é passar frio, porque ele passou frio. O que é passar fome, porque ele passou fome. Ele entende o que é se sentir inseguro, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele entende o que é estresse, porque ele viveu estresse e gotejou sangue por conta do estresse dele. Ele sabe das suas emoções, ele sabe da sua dor, porque ele viveu algumas delas. E essa humildade de Jesus agora caracteriza ele como o professor, que convida você a andar no ritmo dele, não no ritmo dessa sociedade, não do ritmo das redes sociais, não do ritmo da sua empresa, não do ritmo do seu coração, mas no ritmo dele. Então a característica desse professor é manso e humilde de coração. E qual é o valor desse currículo? Se ele é o currículo, ele está dizendo, aprendam de mim. Se ele é o currículo, ele está dizendo, por que vocês devem aprender de mim? Porque o meu currículo é o melhor do que o currículo dos rabinos que vocês conhecem? Por que o meu currículo é melhor do que o currículo das redes sociais, do que o currículo dos coachings, o currículo da formação acadêmica? Por quê? Porque ele é suave e leve. O que significa suave? O que Jesus quis dizer quando ele disse suave? Personalizado a você. Do tamanho certo. Encaixa perfeitamente em você. Não fica desconfortável em você. Não é opressor para você. Não é desconfortável para você. A ideia de suave é a ideia do tamanho certo. Uma confecção perfeita. Como aquelas que no passado nós visitávamos, um alfaiate, e ele media tirava as nossas medidas, e confeccionava e costurava uma camisa perfeita para o nosso tamanho. Um terno perfeito para o nosso tamanho. E nós nos sentíamos confortáveis. Não era nem apertado, nem largo. Era perfeito para o nosso biotipo. Quando o texto bíblico diz que o ensino dele é suave e o fardo dele é leve, suave significa do tamanho certo. Quando eu penso nisso, eu penso que Jesus não é insano de pedir algo para você, do qual você não conseguiria cumprir. Porque ele não quer frustrar. Ele quer te encorajar. E quando ele pede algo para você, é do tamanho certo. Ele sabe as suas condições emocionais, ele sabe as suas condições cognitivas, ele sabe as suas condições físicas, ele sabe que você vai conseguir. E ele mesmo vai te capacitar, como eu já disse, para que você possa conseguir. E quando ele fala que é leve, é literal. Não tem o que dizer, não precisa explicar. É algo que você consegue fazer com certo esforço, mas que não prejudica o seu estado físico. Suave e leve, esse é o ritmo de Jesus.
Durante muito tempo na minha vida pastoral, eu quis viver um ritmo que foi imposto sobre mim. Eu fui formado ministerialmente num ritmo. Eu fui formado ministerialmente com algumas percepções. E durante um tempo da minha vida ministerial, eu quis viver nesse ritmo e impor esse ritmo sobre a minha vida. E isso só me trouxe danos. Relacionamentos, vida emocional e, acima de tudo, a perda do meu contato com Cristo Jesus. 5 anos atrás, Jesus começou a mudar isso na minha história e tem mudado gradativamente na minha vida, porque Ele não faz, muitas vezes, da noite para o dia. Porque Ele sabe que o processo é importante para a nossa formação. E Ele sabe que o processo tem um ritmo que cada um de nós suporta. E Ele está vivendo esse ritmo comigo, e Ele diminui o ritmo dele, para que eu possa suportar. E aí vai trabalhando em minha vida, me atraindo à sua presença. Trazendo para mim o sentimento da teologia dos monges. A teologia da quietude. A teologia da contemplação. A teologia de você parar naquela manhã e ficar quieto diante de Deus, sem precisar falar nada, mas só querer sentir a presença dEle. E não querer mais sair daquele lugar. A teologia do escutar mais do que falar. Do pregar mais do que tem procurado viver, do que os livros estão ensinando. Como é gostoso a gente viver no ritmo que Jesus tem para nós. É suave, como uma brisa de outono. A estação que eu mais gosto é outono. Aquela coisa do final da tarde, aquela brisa meia quente, meia gelada que vai batendo sobre o seu rosto. Que paz que isso traz. Eu não sei qual é o seu ritmo, mas eu sei que você deveria descobrir o ritmo de Jesus para você. Como eu gosto de dizer, quando João se inclina no peito de Jesus, como essa figura é forte para mim. Quando João, o discípulo amado, se inclina no peito de Jesus. E ali talvez ele começa a escutar o batimento cardíaco de Jesus. No compasso suave, sem arritmia, na batida e na cadência certa. E talvez quando João reclinou a cabeça dele no colo de Jesus, o batimento cardíaco de João estava acelerado, cheio de arritmia. E ali, aquilo que era acelerado, tum, 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 começa a ser tum, 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 tum. E ali há sincronia entre o batimento cardíaco de João com o batimento cardíaco de Jesus. E eu tenho aprendido que quando eu ando no ritmo de Jesus, eu nunca vou me atrasar. Quando eu ando no ritmo de Jesus, eu nunca vou me adiantar. Porque na história a gente sempre viu Jesus na plenitude do tempo agindo. Foi assim quando ele nasceu, na plenitude do tempo. Era o tempo certo, não foi nem um dia a mais, nem um dia a menos, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele nasce no dia exato. Quem anda no ritmo de Jesus não se atrasa, nem se adianta, porque é suave, porque é leve. Nossas almas andam cansadas, porque talvez nós estamos vivendo o ritmo que outros estão impondo sobre nós. Nossas almas estão cansadas, porque talvez estejamos vivendo num ritmo que nós queremos viver, porque outros estão vivendo nesse ritmo. E estamos negociando com as nossas emoções e dizendo para nós mesmos, eu não posso ficar para trás.
Eu não posso perder o bonde. Eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso perder o fluxo da vida. E vem Jesus e diz: quando você estiver no meu ritmo, o bonde nunca vai passar. Você nunca vai ficar para trás. Porque eu continuo cuidando dos seus dias, dos seus planos e dos seus projetos. Por isso, o descanso que Jesus oferece não é ausência de peso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está sobrecarregado, se você não tem encontrado descanso para a sua alma nesses dias, é muita responsabilidade sobre os seus ombros. É a vida profissional, é a vida familiar, é a vida ministerial. É muito sobrecarga. São os seus dilemas pessoais, seus medos, suas ansiedades, a sua insegurança. Quanta coisa sobre os seus ombros. Quanta coisa. Muitas delas, talvez, Jesus nunca pediu que você colocasse sobre os seus ombros. Se livre na noite de hoje desses fardos que te escravizam. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. Você não precisa ser como ninguém. A beleza da vida é que Jesus nos fez, Deus nos fez distintos. Ninguém tem no nosso polegar a assinatura que nós temos. Você é único. Você não precisa resolver tudo. Se você não consegue, deixa que Ele consegue. Se você não sabe, deixa que Ele sabe. Se você não pode, deixa que Ele pode. Você nunca vai conseguir agradar a todos. Nunca. Então, não precisa continuar escravo da aprovação e vivendo o jugo da aprovação. Não precisa viver o jugo da culpa. Jesus está aqui para te perdoar na noite de hoje. E se der errado, bem provável que dê errado. Não traga o futuro para o presente. Se der errado,
Deus vai te capacitar a levantar, a começar de novo se for preciso, a corrigir a rota. Se der errado, vamos tentar aprender. Se der errado, vamos tentar corrigir. Não viva, não continue vivendo, tentando sustentar tudo sozinho. Ele oferece a presença dele na noite de hoje.